Pessoal, boa tarde a todos, boa tarde. Hoje nós vamos dar o início, né, à nossa turma Connect Enem, né, consequentemente as isoladas, tá bom? Desde janeiro, né, para alguns que já estavam matriculados desde antes, a gente já tem a programação, simulado diagnóstico, os cursos básicos, História do Ceará, Geografia do Ceará, alguns cursos de Química, e agora hoje, oficialmente, a gente inicia o Connect, tá bom? E seus respectivos isolados, porque tem alguns alunos que optaram por fazer apenas algumas isoladas, tá bom? Hoje, pessoal, a gente vai dar o início a uma relação duradoura, se Deus quiser, que vai encerrar no final do ano com a aprovação de vocês, tá bom? A gente aqui trabalha com o intuito de poder trazer o melhor da preparação dos vestibulares para vocês do modo conceito de ser, né? A gente consegue ter aprovado, a gente consegue ter resultado, tanto a nível S como a nível de Enem, porque a gente tem nossas particularidades em relação aos conteúdos, aos assuntos e a forma que a gente aborda. Desde os professores, que a gente escolhe estar aqui com a gente, né? Muitos deles há muitos anos, o Natan, por exemplo, que vai dar aula para vocês agora, está com a gente há 7 anos, o Lázaro está a gente 9 anos, enfim. Então, professores que estão há muito tempo e que ajudou a construir todo esse legado. Tanto para vocês que estão aqui presencialmente, quanto para os alunos que também estão em casa, né? Então, a gente vai fazer essa relação, tá bom? E essa relação ela tem que ser feita de muita transparência e de muita parceria e união, tá bom? A gente vai trazer para vocês ao longo dos dias, lembrando que é uma relação que está se iniciando hoje. Então, muita coisa a gente vai trazendo para vocês aos poucos, muitas coisas a gente já passou para vocês, outros vocês já conseguiram pegar as informações, outros ainda vão entender mais ou menos como é que funciona o processo, mas o mais importante é vocês entenderem que tem todo um time trabalhando para que vocês, enquanto estiverem assistindo aula, né, que é o principal, é o conteúdo, é a resolução de questão, é a teoria, mas enquanto isso tem um time todo trabalhando para dar esse suporte para vocês. Porque hoje em dia, a aprovação no vestibular, ela não tem só conteúdo. Talvez quem já está tentando há muito tempo, ou aqueles alunos que por um acaso já vem estudando, mesmo que seja sozinho, sabe que para passar no vestibular, certo? Não é só conteúdo. Passa por também saber fazer a prova, passa por também conhecer o estilo de prova, tá bom? E passa também por você ter um equilíbrio bem emocional na hora da prova, e você só vai ter um equilíbrio emocional se você conseguir fazer tudo aquilo que você que propõe a fazer. E eu estou nisso há muitos anos, né? O conceito tem 14 anos, eu dou aula quase há 20 anos, né? Também, assim, não sei se todos aqui vão fazer medicina, né? Eu não sei se todos. Mas, por exemplo, eu também, na época que eu fazia vestibular, também fiz vestibular medicina. Até eu conseguir passar pela primeira vez, eu tive que passar 3 anos. Então, assim, eu sei exatamente como é essa dor de vocês, né? E para poder dar certo, a gente precisa, o primeiro passo, entender das nossas responsabilidades e não transferir a responsabilidade muitas vezes para um terceiro, porque só depende de nós. Não só no estudo, mas tudo na nossa vida. Então, por exemplo, se você não está conseguindo estudar, ou você não está conseguindo render nas aulas, ou você não está conseguindo ter aquele cronograma de estudo que você estava tentando fazer, o primeiro passo é entender que isso é normal. Não existe aluno aprovado. Teve um aluno aqui do Connect, aluno da gente, que ele fez, por exemplo, mais de 40 questões em todas as áreas do conhecimento, né? Fez todas as áreas do conhecimento, quase não passou na Federal do Rio Grande do Norte, porque queria federal aqui do estado, mas não passou porque ele foi muito mal em redação. Então, se ele não tivesse ido tão bem nas outras matérias, né? Se ele não tivesse indo tão bem em todas as matérias, ele não teria passado por causa de redação. Em compensação, se ele tivesse tirado mais de 900, ele tirou menos. Para você ver aí como foi, né? Para um aluno que tem um padrão lá em cima, acertar mais de 40, tirar menos de 900 em redação, realmente é algo bem abaixo. Por quê? Porque você, no caso dele, talvez não estudou redação suficiente. Isso quer dizer o quê? Aí ele poderia desresponsabilizar o professor de redação, ele poderia responsabilizar talvez o laboratório, mas a primeira coisa, poxa, eu sabia que eu não estava estudando redação, vacilei mesmo e tal. Então, assim, dele, graças a Deus, deu certo, né? Mas quando a gente está no processo, a gente não pode negligenciar e muitas vezes querer culpar o outro, quando muitas vezes, a verdade, a culpa é a gente ou vice-versa. Isso é relacionado ao estudo. Isso quando eu digo quando você não está conseguindo estudar, porque é muito difícil.
né? Eu estou falando em relação à rotina de estudo, certo? Não é a questão do aprendizado ou a questão do você estar entendendo ou não, porque aí é outra coisa, depende do professor, depende do curso. Eu estou falando assim da rotina de estudo, que é tudo uma vontade, que é muito importante que a gente tenha isso e a consciência é uma coisa que eu aconselho para todo mundo, né? Eu fiz terapia por muitos anos, né? Psicóloga, e ela ajudou muito a abrir quando a gente consegue entender e reconhecer o problema. Poxa, é isso que eu preciso fazer, é isso que eu preciso melhorar para conseguir, por exemplo, render mais, assistir aula, etc. Beleza? Então é isso. A gente vai começar hoje. A gente disponibilizou o horário para vocês no grupo, certo? A gente tem um horário no grupo. Geralmente é 2 aulas, intervalo, 2 aulas, certo? Vocês aqui do Connect, a partir de hoje já, a partir de hoje, de 6h30 até 8h20 mais ou menos, tem as aulas de natureza e matemática, que eu não gosto muito de chamar de aprofundamento, mas é uma espécie de reforço, ou seja, umas aulas a mais de natureza e matemática que vocês vão ter a partir de 6h30, começa hoje, o Inspire, certo? Essas aulas, elas não são continuação das aulas que você tem à tarde. São as aulas a mais que a gente está disponibilizando para vocês, certo? De quem faz o Connect, que, né, essas aulas, elas são, quem faz o Connect completo, né? Essas aulas são para você rever alguns conteúdos, o que é que eu fiz? Para o aluno passar, para você passar no vestibular, você tem que estudar, dominar aquilo que mais cai, né? Aquilo que mais cai, ou seja, que vem com frequência, geralmente você não pode errar. Então, eu e os professores, né, nós separamos os 10 assuntos que mais caem, certo? De natureza e matemática. Porque as notas que você, a nível de Enem, e até mesmo a nível de UES também, é aquele que se você, geralmente o aluno vai mal e quem passa vai bem. Então, a gente separou esses 10 assuntos e a gente vai ver no Inspire. O Inspire ele vai ser feito em 2 semestres. Esse primeiro semestre, vão ser aulas até mais ou menos maio, desses 10 assuntos. Aí termina desse primeiro semestre. No segundo semestre, a partir de agosto, mais ou menos, eu não estou se decorado aqui, mas ali em agosto, início de setembro, começa o novo Inspire para rever esses 10 assuntos de novo. Fora isso, vocês estão tendo aula todos os dias aqui do conteúdo, certo? A gente vai ter esse Inspire 2 vezes no período da noite, depois que termina aqui. Isso para os alunos do Connect, né, que já está incluso, só precisa ver a questão de disponibilidade de local, de sala, que a gente vai fazer tipo jogo, jogo de futebol, né, abrir o check-in, porque tanto vocês quanto os alunos da UES vão ter direito a assistir essas aulas presencial, mas todo mundo vai ter direito à transmissão online. Às vezes, né? Oi? É um anual. Aí ele prepara para o Enem e para o UES, com certeza. Sendo que é um anual. Os conteúdos eles vão ser vistos mais lentos, diferentemente do intensivo S, que é voltado para a prova do meio do ano agora, né? Então, assim, todos os conteúdos vistos aqui provavelmente caem na UES. Agora é só de maneira extensiva, né? Qual é a diferença de extensivo para o intensivo? É a quantidade de meses da preparação, né? O intensivo S, que a gente tem na outra turma, aí eles veem os conteúdos bem mais rápido. Mas tudo que o pessoal da UES tem, os alunos da UES têm, praticamente vocês têm tudo. Por exemplo, as aulas que tiveram de História do Ceará, Geografia do... As aulas que a gente teve até agora no Esquenta, a maioria era voltada para a UES. História do Ceará, Geografia para o Ceará, aparelho de laboratório, os principais químicos, tudo voltado para a UES. Também o primeiro simulado já foi o UES, que foi nesse sábado agora, que a gente teve. Vai ter aula de zoologia, enfim. Aí tudo vocês vão participar também, a gente vai disponibilizar para vocês à medida que for lançando. Reposição de aula. Sábado agora, se eu não me engano, acho que é sábado agora, Natan? Vai ter reposição? Pronto, a gente já vai ter aula extra, que é repor as aulas do carnaval, certo? Porque nos feriados, geralmente a gente não tem aula, exceto quando for perto de prova, por exemplo. A prova da UES é dia 27 de abril. Se tiver feriado nesse mês de abril próximo, 21, mas é na semana? Pronto, vamos supor que 21 de abril cai na semana. Provavelmente aí tem aula. Por quê? Porque a gente não consegue repor. Mas esses feriados maiores, esses feriados como o carnaval, a gente já vai antecipar. Pronto, provavelmente tem aula, né? Porque aí a gente já vai repor agora as aulas do carnaval, certo? Começar a repor as aulas do carnaval. Ou seja, antes do carnaval acontecer, as aulas que seriam dadas no carnaval você já tem. Qual é o objetivo de não dar aula no carnaval? É justamente para vocês, além de poderem relaxar um pouco, né? Ou acordar um pouco mais tarde ou algo do tipo, também poder colocar a matéria em dias, que eu acho que é o vilão de muitos alunos que não conseguem, tudo que gera ansiedade e atrapalha o aluno, né, dificulta o estudo. Né? Então a gente deixa os feriados, desde que seja possível, claro, dentro de uma programação, né?
para vocês relaxarem também, estudarem as matérias, colocarem as matérias em dias, beleza? Então vocês, quem é das isoladas, vão receber os materiais separados de isoladas. Até o final do dia a gente está entregando para vocês, está só esperando a gráfica mandar. E quem é do Connect e adquire o material vai receber esses aqui também, certo? Agora a gente vai entregar para vocês o material da aula o TDzinho da aula de hoje, que o Natan, ele é especial no sentido de material, né? Ele quer usar, ele quer usar o material dele. Esse é exclusivo, Tem o material da SAI, esse daqui, que ele também a gente combinou que ele vai usar, resolver as questões, mas ele preferiu na Natan, você pode complementar. Ele preferiu fazer o dele por causa da sequência que ele quer ensinar para vocês. E ele eu não discuto, porque quem manda aí na matemática é ele, né? Então ele preferiu organizar de um jeito que ele julga melhor, entendeu? E aqui o professor é que domina a aula, ele que vai, a gente sugere, a gente dá opinião, esse professor é que vai, quem está aqui vai ser ele, então ele que vai determinar como é que ele vai fazer. E claro, ele também vai, à medida que ele julgar necessário e for interessante para vocês, também vai usar o material da apostila também para resolver com vocês, beleza? Tranquilo? Alguma dúvida específica? Tranquilo? A gente já colocou as informações no grupo. Já coloquei também lá no grupo os responsáveis por cada setor. Por exemplo, se você quiser falar com alguém da transmissão, se você quiser falar com alguém sobre material, sobre reposição de aula, tem o meu contato lá e a gente vai estar sempre se comunicando para que vocês. A comunicação vai ser a base de tudo, né? Para que você consiga ter esse suporte. O pessoal de casa também que está assistindo a gente agora também já está lá no grupo. A gente não distingue os alunos que são do online e os alunos que são do presencial, a gente coloca no mesmo grupo, que é o grupo de informação, né? Que é lá onde a gente vai botar o simulado, reposição. Se por acaso tiver que ouvir inversão de professor, alguma troca de professor, a gente coloca lá. Em relação a, enfim, a programação geral, né? A gente deixa lá para vocês ficarem atentos, beleza? É o começo da jornada, tenho certeza que a gente vai caminhar muito bem. Aí, assim, quando a gente estiver disponível, talvez no intervalo, a gente situa vocês em relação aos materiais. E é isso, bora para cima. Natanzinha, agora você que assume aí o comando. Aqui, eu vou já. Enquanto tu começa a explicação, para eles trazerem o material deles aqui. Tá, beleza. Testando certinho. Vamos lá. Ela tá entregando aí, né? Pessoal, todo mundo recebeu um materialzinho. Hoje é só um TDzinho, mas na próxima semana, se tudo der certo, vocês recebem já a apostila todinha. Como ele falou, né? Tem uma apostila só de matemática, só com as minhas questões. Aí eu faço assim. Passo para todo mundo. É muita questão mesmo. Eu tenho várias aí. Só tem uma aí, é? Pronto, já vou trazer ali mais. Talvez tenha terminando ali de grampear ali direitinho as coisas. Gente, ó, me chamo Natan, tá certo? Sou professor da parte de matemática aqui com vocês. A gente vai ter 2 aulas hoje, tá certo? E tem uma aula amanhã que normalmente é como se fosse resolução de questões. Óbvio que eu resolvo questões tanto hoje, né? Como amanhã também. Mas, por exemplo, quem está só no curso de matemática, Natan, só quero fazer matemática aqui, como o Felipe disse, é isolada, né? Se você quiser vir na segunda-feira, que é o que eu tenho 2 aulas presencial, e você na terça-feira quiser vir também, beleza. Natan, mas tem as minhas coisas e tal. E aí na terça-feira eu prefiro assistir só a resolução das questões, que também é só gravado, né? Eu resolvo as questões, tiro dúvidas, ou até mesmo você pode mandar para mim, ou no grupo, ou até mesmo diretamente para mim. Natan, quando você for gravar tal questão, eu tentei resolver e eu não consegui. Tu pode ir lá no dia que é só de resolução de questões, pode deixar gravado? Aí eu faço também assim, que é na terça-feira. Mas nos 2 dias eu resolvo questões e ajudo vocês, que é esse materialzinho que vocês estão recebendo agora, esse TDzinho aí. Aqui a ideia sempre é a seguinte: eu gosto de trazer um assunto, revisar um assunto de forma bem rápida, didática e tranquila.
e eu gosto de focar mais nas questões. A ideia mesmo aqui é você se acostumar com as questões. A ideia aqui é fazer com que você olhe para a questão e diga: opa, isso aqui é fácil, isso aqui é médio, isso aqui é difícil, se tratando de Enem. Natan, se tratando de US, tem gente aqui que vai fazer também o US. Como é o esquema que a gente faz? Normalmente, no material que vocês vão receber, tem mais questões de Enem do que o US. Mas o conteúdo da matemática é matemática sempre. Não muda nada. A mesma regra que eu explico função para Enem é a mesma função da UES. Então a parte teórica serve para os dois. A única diferença é que você vai ter mais questões de uma e do que outra. Natan, e aí como é que eu faço? Eu quero resolver mais questões. Aí, obviamente, eu vou disponibilizar materiais e tal para vocês terem, principalmente se for algo relacionado ao UES, tá? Do Enem, normalmente já vem tudo impresso. Esse material que estava aqui com ele, né, a apostila, né, a grande e tal, que alguns de vocês acho que já adquiriram, tem tanto questões do Enem como também tem questões da UES nele. Então, falta de material não vai ser nenhum argumento de desculpa para vocês não resolverem questões. Vocês vão ter sempre acesso a materiais extras, além das apostilas que tem aqui, tá certo? Então, outra coisa que eu gosto sempre de chamar a atenção, o grupo é reduzido. Eu consigo atender todo mundo justamente porque é pouca gente. Então, o fato de vocês estarem aqui, de certa forma, já é uma facilitação para vocês, porque eu consigo ajudar vocês diretamente aqui. Eu não preciso perder meu tempo dando aula para 60, 80 pessoas, porque aqui é 20 no máximo. Então, eu consigo ajudar, eu consigo vir aqui e tirar a dúvida de vocês na maior tranquilidade possível. Então, sintam-se à vontade para perguntar, sintam-se à vontade para vocês tirarem dúvidas. E o principal, se conseguirem meu número aí, quando pegarem aí nos grupos e tudo mais, pode mandar também mensagem. Uma hora eu respondo, vai dar certo, eu ajudo vocês tranquilamente. Boa tarde, pode entrar. Tá certo? Então a gente facilita, ajuda o máximo possível para que vocês possam se sentir sempre, né, de certa forma, a vantagem de ter contato diretamente comigo e assim tirar as dúvidas também diretamente comigo. Tá certo? Vamos começar? Esse materialzinho aí, que eu acho que vai trazer para vocês aqui o restante, é um material só de matemática básica. Então, eu vou revisar algumas coisas de matemática básica. Tem quantas questõezinhas aí ao todo? Nem vi quantas são. 46, é? Pronto. 46 questões voltadas para matemática básica. Tá certo? E as primeiras questões aí que vocês vão ver nesse material, vamos logo começar aqui, não. Elas falam exatamente sobre números. Vamos começar logo aqui, ó, tratando exatamente sobre a construção dos números, tá certo? Os números, eles podem se apresentar de várias maneiras diferentes. No Enem, inclusive, uma das habilidades é você demonstrar o mesmo número escrevendo ele de 5, 6 formas diferentes. Tem questões, por exemplo, que ele diz assim, ó, escreva o número 75% de várias formas diferentes. Aí você tem 75% em forma de fração, em forma decimal, em forma de outra fração. Então, isso é uma das habilidades do Enem, por exemplo. Você olhar para um número e escrever ele de diferentes formas. Então, um número pode apresentar para você diferentes formas, inclusive até de maneiras das formas como era antigamente. Números romanos, os números como os persas escreviam, que inclusive já foi questão no Enem, ele trazendo lá, né? Como é que os persas desenhavam o número 10? Era com esse símbolo aqui, e o 20 era desse símbolo aqui. Então sempre tem essa ideia com números, tá certo? E aí quando a gente fala de números, eu gosto sempre de começar falando sobre os números principais, e eles são chamados de números primos. Número primo, o significado da palavrinha primo não tem nada a ver com parentesco, não. Tem a ver com a ideia de primeiro mesmo. São os primeiros números que surgiram. Que eles são quais? Inclusive, cai na UES, cai no Enem, esses caras aqui, ó. Primeiros números primos, começando 2, 3, 5, 7 e por aí se vai, tá certo? Ó, são infinitos. Os números primos, eles são infinitos. O único número primo que é par é o 2. Todos os outros, eles são números ímpares. Todos os ímpares são primos? Não. Para ser primo, você tem que ter uma única característica, que é qual? Para ser primo, eu preciso que ele tenha apenas 2 divisores. Divisores. E quais são esses divisores? 1 e ele mesmo, tá bom? Vou botar assim, ó. 1 e ele mesmo.
Então, para eu considerar um número primo, ele tem que ter apenas 2 divisores. 5 só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. 7 só dá por 1 e por ele mesmo. Para isso, a gente chama isso de número primo, tá certo? Nathan, como é que eu sei os divisores? Qual é essa ideia de divisores? Ah, a gente tem que primeiro revisar o que é múltiplo, né? Vamos revisar logo aqui, ó. Múltiplos, tá certo? Para depois falar sobre divisores. Revisãozinha aqui de matemática básica mesmo, tá bom? Do 0 mesmo. Como eu disse, múltiplo divisor cai no Enem, cai na UES, cai em qualquer vestibular, que é matemática básica. Múltiplo. Primeira característica dos múltiplos. Múltiplos são infinitos. Primeira característica. Infinito. Certo? São infinitos. Vamos lá, entrando. Diferentemente dos divisores, os divisores são finitos. Certo? Se tiver, vocês estão tá ok aí a temperatura, estão achando quente, tá legal, tá de boa, beleza. Qualquer coisa vocês me avisam, viu? Não sei se tem aqui o eles foram imprimir mais, tá? Mas eu vou trazer, não sei se tem aqui o controlezinho aqui. Não, mas qualquer coisa vocês me avisam que eu aviso para eles, eles ligam até o segundo aqui, se duvidar, tá bom? Mas vamos lá. Como eu tô dizendo, múltiplos são infinitos, divisores finitos. Qual é a diferença de múltiplo para divisor? Múltiplo, pessoal, é o resultado de uma multiplicação. Então, por exemplo, se eu disser assim, ó, 10 é múltiplo de 3, eu estou perguntando em outras palavras, o 10 vem de alguma multiplicação vezes 3? Não, não existe nenhuma multiplicação 3 vezes alguma coisa que dá 10. Porque para ser múltiplo, eu tenho que ter algum elemento x que quando multiplica por ele, dá esse cara aqui. E não tem número inteiro, né, que a gente faça isso. Então, múltiplos é justamente o resultado de uma multiplicação de algum número. Então, se eu disser assim, ó, quem são os múltiplos de 3? Quem é o primeiro múltiplo de qualquer número? É 1. Ele mesmo, ele é, com certeza. Mas tem um que é de todos. 0. 0 é o primeiro múltiplo de qualquer número. Qualquer número vezes 0 é 0. Então 0 é o primeiro múltiplo. E depois, Nathan, aí você vai na sequência, né? 0, o próprio número, 3. E vai aumentando de 3 em 3. Então 3, 6, 9, 12, infinitamente de 3 em 3. Por isso que é infinito, porque não tem fim aí a ideia, né? É de 3 em 3, é de 4 em 4, é de 5 em 5, é de 10 em 10. Isso é ser múltiplo. Todos esses números aqui, eles vieram de alguma multiplicação vezes 3. Qual é o número que multiplicou que surgiu 12? 3 vezes 4. Qual é o número que multiplicou e saiu o número 36? 3 vezes 12. Então, esses números aí são chamados de múltiplos exatamente por conta disso, tá certo? Infinitamente. Divisores já é diferente. Quando eu digo assim, ó, quais são os divisores do número 18? Existe o primeiro divisor, que é universal de todos os números. Quem é ele? 1. Nos divisores já começa com 1. Nos múltiplos começa com 0, né? Ó. Divisores começa com 1. E, Nathan, como é que eu sei agora o restante? Eu sei o começo e já sei o final, finito. Quem é o último? Ele mesmo. Ó, já posso colocar aqui o 18 aqui já nessa ponta aqui. Ó. Eu já sei quem é o primeiro e quem é o último. 1 e 18. Agora, como é que eu sei o restante dos números? Tem como você saber fatorando o 18. E aí a gente vai começar a revisar aqui fatoração, tá certo? Ó, fatoração em números primos. 18. Eu vou fatorar em número primo, ó. Só vale fazer a divisãozinha por 2, por 3, por 5, por 7 e assim sucessivamente, tá bom? Então vamos lá. 18 dá para dividir por 2, que dá 9. 9 não dá mais por 2, então na sequência, por 3, que dá 3. Continua por 3, que dá 1. Então aí, ó, você fatorou o 18. 18 é 2 vezes 3 vezes 3. Ah, tá, beleza, ok. Só que eu quero saber quem são os outros divisores aqui, ó. O que você vai fazer, ó? Você vai botar aqui uma barrinha e você já vai escrever o 1, porque você já sabe que o 1 é divisor universal.
E agora, o que você faz? Você vai multiplicar na diagonal, tá certo? Sempre pela linha superior. Nunca pela mesma linha, sempre nas linhas de cima. Então, aqui, ó, a linha que está acima do 2 é 1. Então, 2 vezes 1, 2. Então, 3, eu tenho que multiplicar a primeira linha e a segunda linha. Então, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Sempre, vou botar aqui, ó, sempre na superior, tá bom? Ah, então eu vou pegar 3 vezes 3. Não, você vai pegar 3 vezes 1, 3 vezes 2. Agora, quando eu for para essa linha aqui de baixo, aí beleza, eu posso multiplicar essa aqui. 3 vezes 1 é 3, não precisa escrever de novo. 3 vezes 2 é 6, não precisa escrever de novo. Agora aqui, ó, 3 vezes 3, 9. E 3 vezes 6, 18. Fez todas as multiplicações, agora eu sei colocar aqui em ordem. Ó. Primeiro é o 1, depois é o 2, depois é o 3, depois é o 6, o 9 e o 18 termina aí com ele mesmo. É assim que você faz para não esquecer nenhum divisor. Fatora o número e vai multiplicando sempre na diagonal. Na diagonal. Quero que vocês agora façam aí, ó. Quais são os divisores do número 48? Vocês aí, ó, já para começar a mexer um pouquinho. Quais são os divisores do 48? Nesse mesmo esquema aí. Ah, Natal, sei de cabeça e tal. Beleza. Tenta fazer desse esquemazinho aí que eu expliquei. Multiplicando sempre na diagonal. Quantos ainda não receberam o TD? Levanta a mão aí, só para ver a quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, a multiplicação. Fatora primeiro, né? Ó, a parte azulzinha aqui de boa. Tranquilo ou repete ela? Beleza. Aí a parte vermelha, ó, coloca logo. E aí tu vai multiplicar, ó, sempre, ó, na diagonal, para cima. Então, ó, 2 vezes 1, aí coloca aqui. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Esse 3 agora, ó, ele multiplicaria o 1, só que eu já escrevi, não precisa repetir. Ele multiplicaria o 2, já escrevi, não precisa repetir. E aqui, ó, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. Sempre multiplicando na diagonalzinha. Bom? Aí faz aí o 48. Perguntei aqui sobre os TDs. Tá chegando. Tá saindo do forno. Então, fatório 48, né? Para começar. Aqui, ó. Começa logo por 2, que dá 24. Por 2, 12. Por 2, 6. Por 2, 3. Acabou aqui, ó. Terminou. Aí coloca aqui, ó. Bota logo um umzinho aqui. Vocês estão vendo que tem uma sequência de 2, 2, 2, né? Não vai ter necessidade, porque sempre vai ter repetição. Então, você não precisa escrever o mesmo número. Mas vamos lá. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1 não precisa. 2 vezes 2, 4. Não precisa. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. Agora o 3, ó, mudou. Ó. Aí o 3 tem que multiplicar todo mundo, tá bom? 3 vezes 1, 3 vezes 2,
3 vezes 4, 3 vezes 8 e o 3 vezes 16, que é o 48. Todos esses números aí de vermelho são os divisores do 48. Eu vou colocar em ordem aqui, tá bom? 1, 2, 3, 4, 6, né? 6, tá ali o 6. Depois do 6, o 8. Depois do 8 na ordem, o 12. 16. 24, 48 já, né? 24 e o 48. Tá certo? Quantos divisores eu acabei escrevendo aí, ó? Ao todo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 divisores. Então, o 48 tem 10 divisores. O 18 só tem 3 divisores. Natan, essa quantidade é importante? Sim, já foi cobrada, inclusive, na UES. Quantidade de divisores, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui, ó. Quantidade. Já caiu também no Enem, inclusive. De divisores. Natan, para eu descobrir a quantidade de divisores, eu preciso fazer todo esse processo se eu quero só a quantidade. Eu não quero saber quais são. Eu só quero saber quantos. Eu preciso fazer isso tudo? Não. Você só faria essa partezinha aqui de azul, ó. A partezinha aqui de azul, eu escrevo 2 vezes 3 ao quadrado, né? Ó, 2, 3, 3. 2, 3, 3. Partezinha aqui de azul aqui, ó. 2, 2, 2, 2. 4 vezes, né? Elevado a 4. Vezes 3. Uma vez. Aqui, ó. Uma vez. Por que que eu escrevi isso? Você vai olhar para o expoente e vai somar mais um. Você chega aqui, ó. Soma mais um. Soma mais um. Que expoentes nós temos agora? 2, 3. 2 vezes 3, 3. O que significa isso? Que o número 18 tem 6 divisores. Olha aqui para eles, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos divisores o 48 tem? Não é 10, não foi? Que a gente contou? Olha aqui comigo, ó. Soma mais um, 5. Soma mais um, 2. 5 vezes 2, 10. 10 por quê? Porque o 48 tem 10 divisores. Então, essa regrinha de somar mais um é só se ele perguntar a quantidade. Quantos tem? Quantos divisores positivos a gente tem? A gente faz esse esquemazinho do 1. Já caiu na UES, já caiu no Enem, essa técnicazinha aí, descobrir a quantidade de divisores, tá bom? Copia aí pra gente. Posso explicar de novo, sim. Eu mostro depois pra vocês, tá bom? Acho que tem até aí no materialzinho, deixa eu só ver aqui, ó. Acho que aqui no material já tem a do Enem, da UES, depois eu mostro para vocês, tá? Eu achar aqui onde é que ela... Pronto, ó. A do Enem que está falando sobre isso é a questão 13. Tá bom? A gente vai resolver já já ela aí. Mas se fosse uma questão da UES, ele falaria diretamente. Eu quero saber qual a quantidade de divisores o número tal tem. Aí você faz isso aqui. É direto a UES, né? A UES não tem muita enrolação, não. A UES é assim, você sabe, você não sabe, chute logo e vai para a próxima. Agora o Enem não. João estava caminhando e aí ele estava passando e decidiu pensar sobre a vida. Pensando na vida, ele... Entendeu? O Enem já tem mais essa historinha. Opa, chegou o desse. E aí o Enem já tem mais essa enroladazinha assim, né? Pra cá, Lucas, ó. Só aqui no final aqui. Tempo pra ela. E o resto é tudo pra cá. Tá certo? Então, se fosse na UES, seria dessa forma, direto. A do Enem, vocês vão ver aí, ó, já quando a gente for resolver, que é nesse esquemazinho aí. Tá bom? Copia aí pra gente. Explicando de novo. Todo mundo recebeu, né? Agora foi só os 5 mesmo que tava faltando. Pronto, ó, explicando de novo. Você vai fatorar o número. Quando fatorar ele, para não fazer essa parte vermelha, só olha aqui, ó. 2, 2, 2, 2. O 2 elevado a 4. O 3 são 3. 3 elevado a 1. Se ele perguntar a quantidade de divisores, tu soma 1 nos expoentes. O novo expoente é 5. O novo expoente é 2. Multiplica. 10. Só isso. Natan, aqui, ó. O expoente era 1. Ganhou mais 1. 2. Era 2. Ganhou mais 1. 3. 2 vezes 3.
6. 6 a quantidade de divisores, tá bom? Sempre assim. Belezinha aí? Bora ver a questão do Enem, então, né? Que falar sobre isso. Só não recebi o meu TD, né? Cadê o meu? Tem um aqui, é? Ah, tá certo. Questão 13. Depois eu faço essas anteriores aí, tá certo? A questão 13. A questãozinha do Enem que fala assim, ó. Durante a Segunda Guerra Mundial, para decifrarem as mensagens secretas, foi utilizada a técnica de decomposição de fatores primos. Ó. Exatamente isso que a gente está fazendo. Ó. Eu estou fatorando com números primos. E aí, ó, um número n, lembra que ele tem que contextualizar para vocês, né? Ó, então, 13. Esse número n, que eu não sei quem é, ele foi decomposto. E a decomposição dele ficou, ó, 2 elevado a x, 5 elevado a y, 7 elevado a z. A gente não sabe quem é esse x, esse y, esse z. Mas aquele x, aquele y, aquele z é como se fossem esses numerozinhos aqui, ó, de cima, ó, o azulzinho, tá bom? Os numerozinhos azulzinhos. Eu não sei quem é o x, o y e o z. Mas eu sei que a pergunta é a seguinte, ó. X, y, z são números inteiros, não pode ser negativo. Sabe-se que n é um múltiplo de 10 e não é múltiplo de 7. O número de divisores de n, ó, ele quer saber, ó, qual é a quantidade de divisores que esse número n tem. Só que olha o detalhezinho final ó, da questão, diferentes de n. N não é um número, e ele não está dizendo que quer quantos divisores o número tem, sem ser ele mesmo. Ou seja, aqui ó, o 18 não tinha 6 divisores? Se eu desconsiderar ele mesmo, não vai ter um a menos sempre? Então eu já sei que a resposta tem que tirar um. Olhando aí, só de saber isso, eu já saberia que não pode ser o item A, não pode ser o item B, não pode ser o item D, porque o único item que tem o menos 1 aí, ó, ou é o C ou é. Vocês vão perceber isso durante o ano, que toda vez quando vocês lerem uma questão, eu vou dar pequenos sinais para você nem perder tempo olhando para nada. Natan, de 5 itens aqui, eu só vou olhar só para esse e para esse. Se for para chutar, é um desses. Então, de novo, ó, por que a resposta é C ou é E? Por conta desse finalzinho aí, ó. Eu quero saber o número de divisores diferente dele mesmo. Então, diferente dele mesmo, eu tenho que tirar ele mesmo, que é um a menos. Então, por isso que a resposta ou é o C ou é o item E. Mas vocês agora já sabem como é que faz, né? O que acontece com os expoentezinhos que eu mostrei? Soma mais um, né? Então aqui, ó, é x mais 1, é y mais 1, é z mais 1, tudo multiplicado, menos ele mesmo. Por isso que o gabarito dessa questão é o item E. Natan, essa questão é fácil. É médio ou é difícil? A cara do pessoal, né? Hoje em dia, né? Todo mundo agora só quer resolver questão fácil, né? Natan, essa questão é fácil, médio, difícil. Essa aqui é a questão média, tá bom? Porque apesar de certa forma, ser algo simples, só saberia resolver essa questão quem soubesse dessa informaçãozinha aqui, né? E aí, tipo, é uma informaçãozinha, um detalhezinho, né? Que nem todo mundo vai lembrar, mas vocês agora vão lembrar, né? Eu espero que sim. Tá bom? Então, o item E da primeira questão é o item E. Tranquilo se perguntar sobre isso? De boa, né? Essa ideia de divisores e tudo mais, né? Beleza. Natan, múltiplos e divisores. Então, antes da gente resolver as outras questões, quando se fala de múltiplos e divisores, que foi o que eu comentei, a gente tem que associar agora a duas siglas, MMC e MDC. De novo, isso aqui cai em ambos os vestibulares, no Enem ou na UES, os dois são cobrados. Significado do MMC. Mínimo, múltiplo, comum. Vou clicar aqui para não ficar de costas para o pessoal daqui. E o MDC, máximo, divisor, comum. Certo? Um é o mínimo, outro é o máximo. Natan, por que o MMC não pode ser máximo? Múltiplo. Tem como eu saber quem é o maior nos múltiplos? É infinito, né? Como é que eu vou saber algo que é infinito, quem é o maior? Não. Então, ó, MMC múltiplo só pode ser o menor. Natan, e o MDC dá para calcular o maior? Dá. Por quê? Porque ele tem fim, né? Ó, ele tem começo e ele tem fim. Mas isso aqui, Natan, é cobrado como nos vestibulares? Vou mostrar para vocês primeiro como é que calcula para depois contextualizar, tá bom? Para a gente diferenciar aí nas questões. O MMC é calculado da seguinte forma. Você vai ter os números, por exemplo, calcule o MMC
de 10, de 12 e de 20. É os 3 ao mesmo tempo que se calcula, tá bom? Não faz separado, não. Ah, só o 10, só o 12, só o... Não, a gente calcula os 3 de uma vez. Fatora com o número primo. Então, vamos fazer aqui só um exemplo, né? Taca logo aqui que número. Que número? 2. 10 por 2, 5. 12 por 2, 6. 20 por 2, 10. Continua no 2? Continua no 2. Repete o 5. Toda vez quando não der, repete. 6 por 2, 3. 10 por 2, 5. Continua no 2? 3, né? Passar agora por 3. Então, 5, 1, 5. E agora, 5, 1, 1 e 1. Acaba quando fica tudo 1. Tá certo? Quando tudo fica 1, acabou. E agora o que ele faz? Multiplica. Todos os números que estão ali na lateral, tá certo? Então, ó, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 é o resultado do MMC. Então, aqui, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60, né? Então, o MMC de 12, de 10 e de 20, o menor múltiplo comum deles três ao mesmo tempo é o número 60. 60 é o menor resultado que pode se atingir multiplicando um desses três números, tá certo? Isso é o cálculo do MMC. Revisado, é bem tranquilo nessa parte aí, matemáticazinha básica. Nathan, e se a pergunta fosse quem é o MDC do 10, do 12 e do 20, o que que tu faria? Você vai procurar números que dividem os três ao mesmo tempo. Tem que dividir os três ao mesmo tempo. Me diz um número que divide os três ao mesmo tempo. 2. O 2 divide os três ao mesmo tempo. Ah, tá, aqui dá 5, aqui dá 6, aqui dá 10. Tem algum número que divide o 5, 6 e o 10 ao mesmo tempo? Não, né? Se tivesse, tu colocaria lá. Nathan, não tem. Se só tem o 2, então o MDC é 2. Nathan, no MDC, eu tenho que obrigatoriamente usar número primo? Não. Por exemplo, se eu tivesse que calcular qual é o MDC de 250, de 240 e de 300, qual é o número que eu tenho certeza que já divide os três ao mesmo tempo? Maior. 10. Se todos não terminam com zero? Então, se eu tacar aqui um 10 aqui, ó, aqui fica 25, 24 e aqui 30. Dá de boa para dividir. Não tem problema, tá? Se for MDC, eu posso dividir por algum número que não seja primo. Agora, MMC, primozinho, ó, na sequência, tá? Por 2, por 2, por 3, por 3, por 3. Não dá! Por 5, por 5, por 5. Não dá! Vai na sequência, tá? Mas o MDC, você pode colocar qualquer número aqui que divide os 3 ou os 4 ao mesmo tempo. Aqui no MMC, multiplica todo mundo, né? 2, 2, 3, 5. Multipliquei 60. Agora, no MDC, Nathan, só encontrei um número. Já é a resposta. Nathan, encontrei 2. Aí você multiplica 2 números. Aqui, no caso, só encontrei o 2, né? Que só se viu o 2. Lá, ó, só o 10, né? Porque não tem nenhum número que divida o 25, o 24 e o 30 ao mesmo tempo. Não tem esse número aí. Então, por isso que a resposta é o próprio 10. Tudo bem? Como fazer o cálculo? Agora, vamos ver como é que eu sei, lendo a questão, que é MMC ou que é MDC, contextualizando, tá bom? Porque no Enem não vai vir, faça, calcule, não vai ter. Você vai ter que identificar. Como é que eu sei que é MMC? Toda questão de MMC vai dar momentos diferentes, elementos diferentes, que eles estão juntos. E aí eles vão começar a se separar. Aí a perguntinha vai ser assim, ó. Qual vai ser o momento que eles vão se juntar de novo? Por exemplo, exemplo clássico de MMC. Tem ônibus que está no terminal que passa de meia em meia hora. Tem ônibus no terminal que passa de 1 em 1 hora. Tem ônibus que passa no terminal de 2 em 2 horas. Os três ônibus estão saindo agora do terminal. Cada um vai fazer um tempo diferente? Aí a perguntinha é, quando é que eles vão se encontrar? Toda vez, qualquer questão de MMC tem essa ideia de eu quero saber quando é que eles vão estar juntos, quando é que eles vão se encontrar, sendo que eles fazem de forma diferente.
Toda vez que você pegar uma questão assim, é MMC, tá bom? Por exemplo, olha a primeira questão aí do TD, ó. TCzinho aí, ó. Pedro e Felipe são irmãos. Ambos são médicos. Os dois trabalham no mesmo hospital localizado em Fortaleza. Pedro tem plantão de 4 em 4 dias, enquanto que o Felipe tem plantão de 6 em 6 dias. Se hoje os dois estão juntos, olha a palavrinha-chave, estão juntos. Quando é que eles vão ter plantão novamente de novo? Quando é que eles vão se encontrar? Natan, essa primeira questão eu já sei que é uma questão de MMC. Você vai olhar aí para os tempos, ó, que um é de 4 em 4, o outro é de 6 em 6, e você vai calcular o MMC desses números. Simples e direto. Tá certo? Aí é com vocês. Tá bom? Primeira questãozinha nesse estilo aí é MMC. Já tô logo dando toque aí para vocês, tá bom? Nessa primeira folha aí, ó, tem mais de MMC. Identifique aí as de MMC. Logo nessa primeira folha aí, ó. Nessas 6 questões aí eu coloquei algumas de MMC, tá bom? Tá achando que a 5 é? Vamos deixar aí o pessoal também identificar. É o tempinho que eu pego aqui uma aguinha, tá? Vocês vão fazendo aí as questões de MMC que eu vou pegar aqui uma aguinha pra mim. Tem água? Tem copinho aí? E aí, foi a primeira. A primeira deu quanto aí? 12, né? MMC de 4 e 6, 12. A outra questão que também é MMC, qual é? Quinta. No caso aí, ó, ele vai falar o mesmo esquema, né? Plantão, só que um é de 5 em 5, 4 em 4 e 3 e 3. Deu quantos dias? 60 dias, que são 2 meses. Precisa fazer? Ou tá tranquilo? Pode fazer? Posso. Vamos lá, ó. Fazer aqui. Ah, aqui. Aqui, né? Tem outra, né? Aí também que é MMC? Ou não, só essas duas? A 4. A 4 é isso. A 4 também é. Fazer elas aqui. Para deixar registrado. Ó, na primeira. A primeira era MMC de 4 e 6, né? Ó, 4 e 6. MMC, os dois direto, né? Divide por 2.
que dá 2, dá 3. Por 2, que dá 1, dá 3. Por 3, que dá 1. Multiplica 12 dias, letra D. Né? Aí a outra é a quarta, né? Quarta. Um faz de 6 em 6 minutos, o outro faz de 8 em 8. Aí eles estão juntos, quando é que eles vão se encontrar de novo? Então, ó, 6 e 8. Divide por 2, dá 3 e dá 4. Divide por 2, dá 3 e 2. Divide por 2, 3 e 1. E aí, para 3, 1 e 1. Multiplica tudo. Multiplicou aqui, vai ficar 24, né? 24 minutos, letra C. Essa aí é a quarta. E a quinta, uma é de 5 em 5, outra é de 4 em 4 e a outra é de 3 em 3. Mesmo esquema. Começa por 2. Repete, divide, repete. Por 2, repete, termina, repete na ordem por 3. 5, 1, e depois 5, terminou aqui, ó, tudo 1. E aí é só multiplicar, vai ficar aí 4 vezes 3, vai ficar 60, né? 60. Só que aí, ó, 5, 4 e 3 é dias, né? Então, se 5, 4 e 3 é dias, a resposta é dias também. Só que ele quer que você transforme para mês, né? E aí ele considere que um mês é 30 dias. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 meses, que tá aí no item B de bola. Certo? Então, MMC tem essa lógica aí. Toda vez que você pegar alguma questão que tiver se repetindo, né? E aí eles vão se encontrar e tal, aí você faz dessa forma. Beleza? Natan, e o MDC, qual é a estrutura que eu vou saber que vai ser um MDC? Vamos colocar aqui para deixar pelo menos legal para vocês, ó. Tem as outras questões aí que a gente não fez, né? Ó, o MDC, o próprio nome é autoexplicativo, né? Ele provavelmente vai citar que é a maior divisão, ele pode falar isso no texto, né? Então, por exemplo, aí, ó, na segunda questão, ele vai dizer que tem um total de 84 alunos, tem 36 meninos e tem 48 meninas. E ele quer formar grupos. Ou seja, eu já estou vendo que ele vai fazer uma divisão. Ele vai formar grupos. E como é que é feita essa divisão? Ó? Todos têm que ter a mesma quantidade. Cada grupo tem que ter a maior quantidade. Então, eu já estou vendo que é uma divisão e tem que ser a maior possível. Então, o próprio nome aí, no próprio texto, já está sendo aí, ó, deixado bem claro que é a maior divisão possível. Então, por isso que eu já sabia que era MDC. Por conta disso. E para ajudar mais ainda, ele disse assim, ó, não pode existir integrantes de sexos diferentes no mesmo grupo. Ou seja, só tem grupo de meninos e só tem grupo de meninas. Não se mistura, tá bom? Então, MDC. Então, no caso, aí a gente vai fazer o MDC do 36 e do 48. Eu vou lá, né, ó, essa questãozinha aqui, deixa eu apagar, né, para fazer aqui. 36 e 48. Vamos logo fazendo aí, logo essas aí, enquanto eu apago aqui, ó. MDC do 36 e do 48. Questão 2. 36 e 48. Lembrando, né, ó, quando é MDC, não tem ordem, não tem esse negócio de, divide por 2. Não, se você quiser logo direto, de boa. Qual é o número que divide os dois ao mesmo tempo? 12. Natan, se eu quisesse botar por 2 primeiro, pode? Pode. Mas se você conseguir enxergar logo de primeira que 12 divide o 36 e o 48 ao mesmo tempo, você sai ganhando, ó, e ganha tempo. 36 por 12 dá 3. 48 por 12 dá 4. Tem algum número que divide 3 e 4 ao mesmo tempo? Tem não, né? Então a resposta é que você não vai marcar, porque antes a gente vai ler a pergunta já já, tá bom? O que esse 12 é? Existem grupos que só tem 12 meninos e 12 meninas. Tudo bem? Por que não era meninos e meninas, né? Ó?
Então, se isso aqui é pessoas, essa resposta aqui é pessoas. Só que a pergunta ele deixa bem clara aí, ó. De acordo com essas condições, porque tem 12 aí nos itens, né, ó. Então, de acordo com essas condições, o número de grupos, 12 é grupos? 12 é o quê? Pessoas. Nathan, e como é que eu sei quantos grupos tem? É justamente os números que sobraram. 36 eram meninos ou meninas? Meninos. Então, quantos grupos de meninos? Olha aqui embaixo, ó. 3. Aqui não eram as meninas? Quantos grupos das meninas? 4. Quantos grupos tem ao todo? 7 grupos, tá bom? Então, ó, mais uma vez, para deixar fixo aqui, ó. Na hora que você trabalha com os elementos, o resultado tem a ver com os nomes. Se era meninos e meninas, a resposta lá é meninos e meninas. Agora, Nathan, eu quero saber a quantidade de grupos. É só você pegar os números que sobraram, ó, e juntar eles. Então, por isso que aqui, ó, juntando 3 com 4, a resposta é 7 grupos. Certo? Que tá aí no item C. Letrinha C de conceito. Agora, mais uma vez, lembre-se do contexto aqui, ó. Não podia misturar. Vocês lembram que não podia misturar? Só tinha meninos, só tinha meninas. Por que que eu estou chamando a atenção disso? Porque na questão 3, ela já muda um pouquinho. Mas antes da gente fazer a 3, bora só fazer uma outra desse mesmo estilo aí, ó. A questão 6. Eu já faço a 3, tá? Ó. Olha aí a questão 6. E perceba que é na mesma lógica, tá bom? Façam aí a sexta questão. Sexta, já já a gente faz a terceira e eu vou explicar por que que ela é diferente. Palavrinha-chave aí, mais uma vez, para saber que era MDC. É porque ele disse que queria dividir, né? Tinha aí 3 lotes, né? De quantidade de canetas. Tinha essas canetas todas. Ele quer repartir os 3 lotes. Então a gente já sabe que é divisão. E ele falou, ó, com a maior quantidade de canetas possíveis. Então o fato dele ter dito que era a maior quantidade possível, então já me dava certeza que era uma questão de MDC, tá certo? Maior divisão possível. MDC desses números aí. 2.250. O segundo, 2.400. E o terceiro, 2.880. Vamos lá, para começar, já começa dividido por 10, né? Termina em 0, vou colocar logo aqui o 10. Aí beleza, ficou aqui, ó, 225, 240, 288. Vamos lá, seguindo a lógica aí, qual é o próximo número que divide os 3? Fez por 3, Lia fez aqui por 3. Nathan, como é que eu sei que dá para dividir por 3? Anota aí, ó, quem não sabe dessa dica. Você soma os algarismos, ó. 2 mais 2 mais 5, né? 9? 9 dá para dividir para 3? 2 mais 4 mais 0, 6. 6 também dá por 3. 2 mais 8 mais 8, 18. 18 também dá para dividir por 3. Então, esses 3 números dá para dividir por 3, porque a soma dos algarismos dá um múltiplo de 3, tá certo? É assim que a gente tem certeza. 225 dividido para 3 deu quanto? 75.
240 por 3, 80. E 288, 96. Vamos lá. Esses números aí ainda dá por 3? Regrinha do 3 serve aqui, ó. Dá não, né? Qual é o próximo que dá para dividir? Ou não dá para dividir mais? Ou acabou aqui mesmo? Acabou aqui mesmo, né? Então, ó, isso aqui tudo era caneta, né? Caneta, caneta, caneta. Portanto, o MDC é 30 canetas. Mas era isso que ele queria saber? Não, a pergunta era o quê? Qual é o número de pacotes? Lembra que eu falei? Quer descobrir a quantidade? O que é que a gente faz? Ó, só somar aqui, ó. Essa última linha, você soma. Esse somatório aqui dá quanto? 251, que é o item A, né? Aí pra gente. 251, item A. Deu para compreender aí esses dois estilos que são bem parecidos? Soma dos algarismos. 2 mais 2 mais 5. 9. 9 é múltiplo do 3? É, então dá para dividir por 3. Soma os algarismos. É a regrinha do 3. Tá certo? 251, item A. Por que essas duas aqui eram do mesmo estilo, apesar de ser historinhas diferentes? Porque elas, os grupos não se misturavam. Então, eu tenho um grupo de canetas. Esse grupo aqui de canetas só tem canetas daquele primeiro elemento ali. Lá a mesma coisa, os meninos só com meninos, meninas só com meninas. Por que que a terceira questão ela é diferente? Olha aí o enunciado, ó. Um torneio de xadrez terá alunos de 3 escolas. Uma tem 120 alunos, outra tem 180 e a terceira aí, ó, tem 252 alunos. Só que aí como é o esquema, ó? Esses alunos serão divididos, ó, primeiro detalhe, divisão, de modo que cada grupo tenha representante das 3 escolas. E o número de alunos dessa escola seja o mesmo em cada grupo. E a pergunta é, qual é o maior número de grupos que podem ser formados? Perceberam a diferença? Ele quer formar um grupo, mas esse grupo só tem de um lugar? Não, é um grupinho que vem um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, um pouquinho daqui. Aí forma o grupo. Então vem um pouquinho de cada lugar para formar o grupo. Aí nesse tipo de questão, que é MDC, ele não quer saber quantos grupos. Nessas aqui, quando eu queria saber os grupos, eu não fazia MDC e olhava aqui para essa linha, né? Ó. Nessa daqui, o MDC já vai ser a resposta. Então, quando tiver esse negócio de pega cada partezinha e eu quero saber quantos grupos, aí você só faz o MDC e já é a resposta. Vamos lá. Qual é o número que divide os 3 ao mesmo tempo? 4. 4. 120 por 4. 30. 180 por 4. 45. E 252 por 4. 60 e 63. Dá para dividir 30, 45 e 63? Por quanto? Por 3. Regrinha do 3 se aplica de novo, né? 30 por 3, 10. 45 por 3, 15. 63 por 3, 21. Dá para dividir 10, 15 e 21 ao mesmo tempo? Dá não. Quem é o MDC? 12. Nathan faz o que agora? Já é a resposta, né? Como eu acabei de falar para vocês. O 12 já é a resposta. Item A. Aí essa questão... Item A não, né? É o item A mesmo. É porque o item A da outra também era 12, né? Pronto. Deu para identificar agora esses esquemazinhos de MMC e MDC? Tranquilo? Então pronto. O restante das questões que tem aí atrás, tem mais algumas de MMC e MDC que ficam aí para vocês praticarem, tá bom? Vou mostrar para vocês agora uma outra partezinha. Pode apagar aqui, né, o início? Vamos lá. O resto aí dessa folha de trás aí é para vocês, tá? Vamos lá. Eu estou mostrando para vocês os números. E aí os números, eles podem formar ou podem vir de conjuntos numéricos. E aí o seguinte, vamos lá. Estes números, eles podem vir em forma de fração. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, 3 sobre 9. É uma fração. Às vezes essa fração aqui dá um número inteiro. Exemplo, fração inteira. 10 dividido para 2 dá um número inteiro. Às vezes eu posso ter uma divisão que dá um número decimal. 5 dividido para 2.
Isso aqui, ó, dá 2,5, né? Ó. Isso aqui dá 5, número inteiro. Ó, tá aqui, né? Ó, inteiro. Eu posso ter número decimal. E eu posso ter uma divisão que ela é quebrada infinita. Isso aí a gente chama de dízima periódica. 3 dividido para 9 é 0,3333333 infinitamente. Tá bom? E aí acontece que no Enem já foi cobrado também isso aí. E também na UES. Dízima periódica. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para olhar para uma dízima e transformar ela no número inteiro, numa fração. Exemplo de dízima. 0,12 reticências. 0,451, 451 e assim eternamente. 0,777777. Isso aqui tudo é dízima. Portanto, sempre começa com 0. Não, a gente pode começar também com um número inteiro. Ó. Por exemplo, 3,51, 51 e assim vai sucessivamente. Pode começar também com o número inteiro. Eu vou mostrar para vocês como é que faz para transformar isso aqui para fração. Tá bom? A gente chama isso de fração geratriz. Geratriz. É isso que a gente está em busca aqui, tá certo? Vamos lá. Toda vez que quando você olhar para uma dízima, você vai procurar verificar se existe alguma parte que não se repete. Em todos esses exemplos que eu coloquei aqui, 12, 12, 12, 451, 451, 451, 77777. Natan, esse aqui tem uma parte inteira, que é um 3. É a parte que não se repete, mas é inteiro. Quando for inteiro, ou seja, o que está na vírgula para a esquerda, você ignora ela por enquanto. Olha para o que está depois da vírgula. 51, 51, 51, 51, 51. Todas essas dízimas que eu coloquei aqui são dízimas simples. Por quê? Porque não tem parte que não se repete depois da vírgula. Sempre quando passou da vírgula, eu enxergava de primeiro a parte que se repetia. Depois da vírgula, eu já percebia isso. Certo? O que a gente faz nesses casos aqui? Ó? Sempre você vai montar aqui a fraçãozinha. E na parte de cima, você coloca o número que se repete. No primeiro, quem é? 12. No segundo, quem é? 451. 451. No terceiro, só o 7. Nesse aqui, qual é a parte que se repete? Esquece o 3. 51. Tá certo? Então, na parte de cima, você vai colocar ó, a parte periódica. Periódica significa a parte que se repete. A parte periódica fica na parte de cima. Coloca em cima. Quem é que vai ficar embaixo? Se for um algarismo, você vai representar pelo algarismo 9. Se for 2, 99. Se for 3, 999. Sempre 9, 9, 9, 9, 9. Aqui eu não escrevi dois números, né? Ó. Aqui embaixo, 99. 3 algarismos, 999. Um algarismo, só um 9. 2 algarismos, 99. Esses aqui, pessoal, dízima simples, tudo bem? Alguma dúvida? Sempre é 9. Parte que se repete. Natan, mas aquele dali tinha um 3. O que vai acontecer? Lembra que eu pedi para você ignorar e olhar somente para o que vinha depois da vírgula? Depois que você monta a fração baseado nessa partezinha aqui não tem problema porque tudo era 0. 0, 0, 0, então não tem preocupação. Agora, esse aqui tinha um 3. Aí você vai somar mais 3. Só muda isso. Natan, se ali fosse um 2, soma mais 2. Monta a fração e soma 2. Monta a fração e soma 1, né, e tal.
E, Natan, como é que eu faço essa soma aí? É só pegar o 51 e somar com 3? Não, porque eu estou pegando uma fração e somando com um número. O que você vai fazer sempre, tá? Ó, você vai repetir o de baixo, que é 99. E agora, para você descobrir quem é o número que vai ficar em cima, você vai fazer isso aqui, ó. Multiplica e soma com esse. É sempre dando uma voltinha, tá bom? Então, ó, 99 vezes 3 dá quanto? 99 vezes 3. 3 vezes 9, 27, vai 2. 3 vezes 9, 27, mais com os 2, 29. Natan deu 297 a multiplicação. Ó. Só que agora, ó, soma com 51. Mais 51. Somou 8. 9 mais 5, 14. Vai 1, 348. Então, ele é o resultado que vai ficar em cima. 348 sobre 99. Deu para entender? Se você tiver... Ah, então tem aqui uma fração 12 sobre 99. E eu tenho que somar aqui mais 2. O que você vai fazer? Multiplica o resultado, soma com esse aqui. E aí você só repete aqui o de baixo, né? Que é 99, 99. E o resultado dessa continha fica aqui em cima. É isso que você faz, tá certo? E isso se for uma dízima simples. Deixa eu colocar para vocês aqui, ó. 2 para vocês. 0,2. Aí, ó. Duas dízimazinhas para vocês. Simples as duas, tá? As duas dízimas que eu coloquei aí, ó, são simples. É fácil identificar só de olhar que elas são simples, tá certo? Zero vírgula 72, 72, 72, 72. E a outra 2,555555. Primeira fração, em cima, 72, embaixo, 99. Simples e direto. Essa daqui, ó, já sabe que tem que somar com 2 no final, né? Ó, vou deixar logo aqui no ponto. Ó, 2 mais... Vamos para a fração agora. Em cima, embaixo, 9. É o 5 se repetindo várias vezes. E como só é um dígito, só tem um 9. E agora faz a regrinha de baixo para cima, tá bom? De cabeça, 9 vezes 2, 18. E 18 mais 5, 23. Então a resposta aí, ó, é 23 e repete o denominador que é 9. 23 sobre 9. Dízima simples. Dízima periódica simples. Alguma dúvida na simples? Tranquilo? De boa? Vamos lá. E se for composta? Como é uma dízima composta? Ela tem isso aqui, ó. Depois da vírgula tem parte que não se repete. Por exemplo, essa daqui. Olha aí, ó. Olha essas dízimas que eu coloquei aí, ó. Vocês estão vendo que depois da vírgula tem uma parte que não se repete, né? Ó. Na primeira, quem é a parte que não se repete? 5. Na segunda, 13. Na terceira, 952. Toda vez que você olhar para a parte depois da vírgula e você identificar
uma parte que não se repete, você já sabe que ela é uma dízima composta, tá bom? Dízima periódica composta. Como é que eu faço, Natan, para transformar isso aí para fração? Aí depois a gente vai para o TDzinho aí que tem a questão do Enem falando sobre isso. O que você vai fazer? Você vai deixar logo aqui no ponto, né, a fraçãozinha. Pode esticar um pouquinho mais, porque vai ser um pouco maior. Mas vamos lá. Primeira parte. Você vai juntar a parte que não se repete com a parte que se repete. Cola elas duas. Se eu colar elas duas, vira que número aí no primeiro caso? A parte que não se repete é 5 e a parte que se repete é 1, né? Quando eu colei, 51. Então, primeira parte é você juntar os dois números. Vou até colocar aqui, né? Ó, a parte não periódica, ela está colada da parte periódica, tá? Pode juntar os dois. Depois você vai sempre subtrair da parte que não se repete. Quem é a parte que não se repete lá em cima? 5. Então, menos 5. Tá certo? Deu para entender aí a parte de cima? Cola os dois e subtrai da parte que não se repete. Cola os dois e subtrai. No caso aqui de baixo, quem é? Colou os dois, que número é? 134. E subtrai de quanto? 13. Nesse daqui? 9.521. E subtrai de quanto? De 952. Sempre assim, tá? Ó, cola e subtrai da parte que não se repete. Essa é a parte de cima. Tranquilo? A parte de cima? Beleza. Agora vamos para a parte de baixo. Ó. A parte que se repete aqui não é 1? Então só tem quantos 9? 9. A parte que não se repete não é só um número também? Então você vai representar a parte que não se repete com 0. Então aqui, ó, o 9 é por conta do 1, que se repete. O 0 é por conta do 5, que não se repete. O 9 é para a parte periódica. Periódica. E o 0 é para a parte não periódica. Vou botar só um não aqui para você lembrar, tá bom? O 0 é para a parte que não se repete. Então, ó, lá em cima ficou 51 menos 5, que é quanto? 46 sobre 90. É a resposta aí, ó. Nesse aqui de baixo, ó, quantos 9 vão ter nessa segunda? 9 é da parte que se repete. Quem é que se repete? 4, 4, 4, só 4. 9. A parte que não se repete, quantos algarismos tem? 2. Quantos zeros? 2. Então vai ficar 900. 134 menos 13. 121. Sobre 900. Aqui, Natan, quantos 9? Só um, porque é o número 1, né? 9. E quantos zeros? 9.000, né? 9.000. Então aí vai ficar o resultado de 9.521 menos 952 sobre 9.000. Só fazer a continha aí. Vamos fazer aqui, né? Continha, né? 9.521 menos 952. Já para acostumar o cérebro a não usar a calculadora, né? Aqui, ó. Pede emprestado, 11. 11 menos 2, 9. Se emprestou, ficou 1, né? Não dá para fazer 1 menos 5. Pede emprestado, 11. 11 menos 5, 6. Emprestou aqui era 5, agora é 4. 4 não tem como se subtrair de 9. Pede emprestado, 14. 14 menos 9, 5. Aqui emprestou, ficou 8, né? Só desce. 8.569 em cima. Exatamente. Ainda tá devendo ainda, vai emprestar, né? Lascou, foi tudo. Tá bom? E aí fica dessa forma. Então, ó, junta os dois, subtrai da parte que não se repete. E aqui embaixo é a historinha aqui do 9 ou do 0, tá bom? Ó, que você vai colocar. Esse é o esquema da dízima não periódica. No caso, a dízima composta, tá bom? Onde aqui tem no material? Termine de copiar e já vai logo vocês aí, ó, na questão 15. Bom? Questãozinha 15. Pra vocês mexerem aí nela. Vou deixar vocês lendo e resolvendo ela, a 15 aí.
Vai dar certo. Eu fui lá, já deu um pré-aviso de que você está aqui. Boa. Mas manda ela falar comigo. Encontrou no corredor aí. É a primeira vez que eu te vejo 2 vezes na semana no corredor. Eu achei legal. Eu sempre ficava, eu não era de barulho. Ela tá ficando às 6 aulas. Não tem. Nos outros dias tá indo. É só ter 50. É muita vida mancha mesmo, viu, pra vocês. Quinze, né? 11. Vou ler, tá? Enquanto vocês estão aí fazendo. Um estudante se cadastrou numa rede social na internet que exibe o índice de popularidade do usuário. Este índice é a razão entre o número de admiradores do seu usuário e o número de pessoas que visitaram o seu perfil. Ao acessar seu perfil hoje, o estudante descobriu que seu índice de popularidade é 0,3121212121212. E tá aqui a dízima periódica aparecendo, tá bom? Aí a perguntinha é: o índice desse estudante, né, revela que a quantidade de pessoas, né, de admiradores que visitam o seu perfil é de quanto aí? Então essa dízima é uma dízima o quê? Como é o nome dela? Composta, né? Porque tem uma partezinha que não se repete, que é esse aqui, ó. Tá certo? Então vamos lá. Primeiro passo faz o quê? Junta os dois. Juntou os dois. Que número é? 312. E subtrai sempre da parte que não se repete, que no caso é o número 3. Agora vamos para baixo. Quantos 9 tem aí? 2 ou 3? Escutei meio. 12, 12, 12. Ó, de 2 em 2, né? 12. Então, ó, 99. Quantos zeros? Só tem um porque é só um elemento que não se repete. Então, ó, 990. Tá certo? Então, a fraçãozinha aí, ó, é 309 sobre 900. Mas, Natan, não tem o item aí. É porque ele fez o quê? 990. Não tem o item aí porque ele dividiu, né? Simplificou. Simplificou por 3. Se eu simplifico por 3, em cima dá quanto? 103. E embaixo? 330. Aí eu acho que é. Agora tem. Qual item? Letra A. Questão de matemática básica. O nível dela também é fácil, tá? Se tratando aí de Enem, dízima periódica. Alguma dúvida aí para antes disso? É só você, como eu disse, ó. Pega a parte que não se repete, que é só o 3. E a parte que se repete, 12. Ah, Natan, tem vários 12. 12. Ah, Natan, se fosse um número grande, assim, eu tenho aqui um número que é de 5 algarismos, ele está se repetindo de 5 em 5. Você ia pegar os 5 e ia juntar com a parte que não se repete. Não necessariamente, é sempre 3 números. Não, depende de como vem, né, na questão. Seria essa lógica aí. Tá bom? Então, esse é o esquema aí de dízima, tá? Então, revisãozinha de dízima periódica tá feita aí para vocês, ok? É a parte que não se repete com a parte que se repete. É a não periódica com a periódica, tá certo? Foi o que eu até coloquei aqui, ó. N de não e o Pzinho aqui de periódica. As duas partes aí. Ok? Vamos lá. Para a gente encerrar a última parte da aula, queria mostrar para vocês. Eu sei que tem muita coisa de matemática básica aí nesse TD, né? Até por isso são 46 questões aí. Mas eu queria mostrar para vocês revisãozinha
aqui também de números romanos. Que isso e já caiu, inclusive, do Enem várias e várias vezes, tá? Números. São várias maneiras de os números aparecerem. Números romanos. Os números romanos, pessoal, eles obedecem às letrinhas lá, né? Que foi criado. E aí, cada vez, uma letra corresponde ao número. Então, o número 1 representa que letra? Lá nos números romanos. É o I, né? Izinho representa o I. Depois, você vai ter o número 5. O número 5 tem que letra? V. Depois eu venho com 10. 10 representa com que letra? X. Depois do 10 vem para o 50. 50 representa com a letra, alguém sabe? L. Depois do 50 eu venho com o 100, que é representado pela letra T. Depois eu tenho o 500, que representa pela letra D de dado. E o último, 1000, que representa pela letra, aqui é o Mzinho, né? Ó. M. Essas são as letras dos números romanos. Quais são as regras dos números romanos? Eu só posso repetir uma letra no máximo 3 vezes. Vou botar aqui a observação. Repetir no máximo 3 vezes. Essa é a primeira observaçãozinha sobre os números romanos. Segunda observação. Se eu escrever um número menor, uma letra menor, na frente de uma maior, você sempre vai subtrair. Então, por exemplo, se eu quero escrever, ou se eu escrever, por exemplo, XL, se eu escrever XL, o X é 10, né? Ó, e o L é 50. Se o menor está à esquerda do maior, toda vez que quando isso acontecer, você sempre vai subtrair. Maior menos o menor. 40. XL é 40. Se você escrever, não, Natal, eu escrevi o L primeiro e o X depois. O 50 vem primeiro e o 10 vem depois. Aí a gente tem que número? 60. Então, toda vez você tem que observar se a letra correspondente ao menor número está na frente do que corresponde ao maior número. Se tiver, subtrai. Se tiver na ordem correta, maior e depois menor, a gente pega e soma, tá certo? Onde é que a gente tem questõezinhas aí sobre números romanos? Abre aí, ó, tá na página número 35 aí, ó. Página não, na questão 35. Tem coisa que eu vou falar ainda durante esses dias, tá? Matemática básica é sempre as primeiras aulas do curso, tá? Então, Nathan não falou tudo aí sobre esse TD, não. Não tem problema não. A gente vai falar ainda, seja amanhã, seja segunda-feira que vem. Então, ó, questão 35, ele vai trazer aí já uma questãozinha com números romanos. Eu não falei, mas vou falar agora, tá? Se você vê uma barrinha escrita, né? Vou colocar como observação 3, tá? Ó. Se você vê uma letrinha e tem uma barrinha assim em cima, essa barrinha representa você multiplicar por 1000, tá bom? Então aqui, ó, o V representa o número 5. Mas como tem essa barrinha aqui, é 5.000. Cada vez que tiver uma barrinha, isso aqui representa 3 zeros a mais que você vai adicionar no número, tá? Se tiver duas barrinhas, 6 zeros. Cada barrinha é 1000 vezes, tá bom? Então, o que ele colocou aí na questão 35? Os cartões de crédito têm seus números de 16 algarismos. O número formado pelos 4 últimos dígitos do cartão de Mariana foi representado em algarismo romano, como mostra a figura abaixo. Aí tem aí escrito aí, ó, na questão 35, esse número romano aí, ó, V2I, com a barrinha em cima só deles dois, CML, XXX, 3x,
IV, tá esse número aí, ó. Esse número aí representa os 4 últimos algarismos aí, ó, do cartão de crédito. Então, primeiramente, que número é esse? Bora lá comigo. V2I, que número é? Só isso aqui. 7, né? Isso aqui é 7, mas como tem a barrinha, 7.000, lembra disso? É 7.000 e alguma coisa. Aí vamos lá, ó. C representa quanto? 100, mais M representa 1.000. Se eu tenho CM menor da frente do maior, que número é esse CM? 900, ó. 7.900. Agora vamos lá, ó. L, 50, 10, 10, 10. Então, que número é esse? 80, né? Aqui, ó, 7.980. E o IV representa número 4. Então, os últimos 4 algarismos aí do cartão de crédito é 7.984. E o que ele pediu que a gente fizesse? A soma dos 4 algarismos. Quanto é 7 mais 9 mais 8 mais 4? Dá quanto aí, meu pulso? 28. Qual é o item aí? Isso. Alguma dúvida aí sobre número romano? Deixa eu ver se tem outra. Ah, outra aí é de vocês, ó. 36. Número romano. Questão 36. 36. 36, ó. O sistema de numeração romana, hoje em desuso, já foi o principal sistema de numeração na Europa. Nos dias atuais, a numeração romana é usada no nosso cotidiano, essencialmente para designar os séculos. Mas já foi necessário fazer contas e descrever esses números, blá, blá, blá. Mais uma vez, né? Vai contar, enrolar, 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 enrolar. Depois vem a pergunta, ó. Eu falei já sobre a barrinha, né? Toda vez que eu tenho a barrinha, é 1000 vezes o tamanho e tal. É o que ele está falando aí. De acordo com as informações, os números MCCV barrinha e XL3I barrinha representa quanto? Qual foi o item que vocês marcaram? Letrinha A, 1.205, 3 barrinhas, certo? XL43, 1.000, certo? Gabarita aí pra gente a letrinha A, 36, tá bom? Alguma dúvida aí nela? Tranquilo? Essa questão? Beleza? Bom, então a gente falou já sobre dízima, números romanos. Acho que não sei se deve ter mais uma aí, mas se tiver depois fica aí para vocês tentarem resolver. E aí, a última é só mesmo para comentar com vocês sobre as ordens e as classes dos números, né? Que é a parte básica, né? Que é o quê? Todo número ele possui uma ordem e ele possui uma classe. O que é ordem, Nathan? É aquelas regrinhas que vocês já escutaram, que todo número ele é formado
Todo número ele tem lá na ponta da direita, a primeira casinha, ela tem um nome. Esse número 8, ele está na casinha das unidades. Então, ordem, ó, unidade. À esquerda, dezena. À esquerda, centena. Essas três ordens formam a primeira classe. Primeira classe é formada por unidade, dezena e centena. Quando eu puxo para a esquerda, aí eu venho para a segunda classe. A segunda classe é a unidade de quê? Milhar. Então aqui, ó, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. E assim vai sucessivamente puxando. Depois da milhar, milhão, bilhão, trilhão e assim sucessivamente. Isso é cobrado no Enem como questão sempre fácil, tá bom? Onde é que a gente tem questõezinhas falando sobre isso? Eu vou identificar e vou jogar aqui para vocês, tá bom? Ela tá aí na... Deixa eu ver. Pronto, a 24. A 24. A 21 também, ó. Vão circulando aí, que vocês vão fazendo. Ó. A 21, a 24, a 26, a 37, 37, 38, 39. Bom, essas aí dá para desenrolar. Bom, essas aí é só falando sobre isso. Unidade, milhar, milhões, bilhões e tudo mais. Todas elas, se tratando de Enem, é matemática básica, é questão fácil. Tentei resolver elas aí. É que basicamente só 10 minutinhos aí para encerrar. É o tempo que vocês levam aí para resolver essas questões. Vinte e quatro, 26. Hum? É 21, é 24, é 26. É mais. 37, 37, 38 e 39.
21, a pergunta era bem simples e direta. Naquele espaçozinho ali, qual é a posição que ele vai, qual é a ordem, né, daquela posiçãozinha ali? Vai ser o quê, pessoal? Centena de milhar, né? Ó, então, gabaritei a letra C na questão 21. Centena de milhar. Na 24, ele falava que toda vez quando ele girava o ponteiro, o número que foi ultrapassado é o número que você vai levar em consideração, tá bom? Aí tem giros aí no sentido horário e tem anti-horário. Então, na casa de milhar aí, qual é o primeiro número? 2. Na centena, quem é o primeiro número? O segundo número aí? 6. Na dezena, 1. E na unidade, 4. Então, 2.614 é o item A aqui pra gente. Todas duas aí, questão do Enem, né? Facílimas aí pra gente. Na questão 37... 26, pulei, foi? 26, 26, na verdade. 26... Falava assim, ó. Ao escutar a notícia de que um filme recém-lançado arrecadou no primeiro mês 1,35 bilhões aí, né, ó, de bilhão em bilheteria, o estudante contou aí todos os seus algarismos. O número escrito pelo estudante foi, qual é o item aí? Letrinha E, 1 milhão, não. Exatamente aí, ó, letra E. Quando você joga os zeros aí, né, fica dessa forma que está escrito aí no item E, os bilhões aí, tá certo? 37. Ele falou: os hidrômetros são marcadores de consumo de água em residências e estabelecimentos comerciais. Existem vários modelos de mostradores de hidrômetros, sendo que alguns deles possuem uma combinação de um mostrador e dois relógios de ponteiro. O número formado pelos 4 primeiros algarismos do mostrador fornece o consumo em metros cúbicos. Ó, os 4 primeiros números aí, ó, é 3, 5, 3 e 4. Ele disse que isso aqui está em metro cúbico, tá? Continuando. Os dois últimos algarismos representam, respectivamente, as centenas e dezenas de litros que foi consumido aí de água. Então, os dois últimos números aí, ó, 85, mas esse 85 aí o texto está dizendo que está em litros, tá certo? Depois ele diz, e o outro em décimo de... um dos relógios de ponteiro indica a quantidade de litros e o outro em décimo de litros. Ó, o que está de litros aí está marcando 9, estão vendo aí no mostrador? Então, ó, 9 litros. Enquanto que o outro representa décimos de litro. Então, ele está marcando aí quanto?
3,5. Só que é décimos, né? Aí como é que eu escrevo? 3,5 décimos. 3,5 dividido por 10. Isso aqui é quanto? 0,35. Tá em litros também? Tá em litros também. Pronto, beleza. Aí a perguntinha é, considerando as informações indicadas na figura, qual é o consumo total? E ele quer tudo em litro. Então, ó, anota aí, ó. Aquele ali não estava em metro cúbico? Para ele se tornar litro, é só tu acrescentar 3 zeros, tá bom? Para virar litro, esse aqui que está em metro cúbico, é só acrescentar 3 zeros. Então vai ficar, ó, 3.534.000 litros. Agora junta com o que tinha, né? Ó, aqui eu já tinha, ó, 85 mais 9, já tinha 94 litros. 94 litros. E ainda tinha esse quebradinho aqui, ó, 0,35. Então a resposta aí, ó, 3.534.094,35. Que tá em qual item? Letra D aí pra gente, né, ó. Oi? Não, 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 não. Ah, é centena, não é verdade. Aqui é 850. Foi mal, botei só 85, né? Então, 859. Deixa eu ajeitar aqui. Valeu, obrigado. Aqui, ó. Aqui era centena, né, que ele falou, né, no texto. 805. Aqui soma mais 859. E o quebradinho aqui ainda soma 0,35. Aí tá no item qual aí? O item D de dado, né? Beleza. Agora sim tá correto. Tá? 38, que é a questãozinha aí de trás. Vou logo para a pergunta. O número na representação do quips aí da figura 2 em base decimal. Que número é esse? Vocês marcaram qual item? 3 milhares, 6 dezenas e 4 unidades, né? Então o item C, 3.064. 3.064, letra C, aqui pra gente. E a última, a gente fazer agora o nosso intervalo, ele vai falar aí, ó, que tem 4,57 bilhões de anos, né? Ó, parece que foi ontem. Há 4,57 bilhões de anos, uma gigantesca nuvem de partículas entrou em colapso e formou o nosso sistema solar. Demoraram míseros 28 milhões de anos, um piscar de olhos em termos geológicos, para que a Terra surgisse. Isso ocorreu em 4,54 bilhões de anos. No começo, a superfície do planeta era mole, muito quente, da ordem de 1.200 graus Celsius e tal, e tal, e tal. Aí a pergunta é, o nosso sistema solar se formou há quantos anos? Vocês marcaram qual item? Letra C aí, não é? 4 bilhões e 570 mil. É o gabarito aí da questão 39. Alguma dúvida aí, meu povo, na aula de hoje? Deu para entender tranquilo aí? Só matemática básica, tá bom? O que ficou faltando aí de questões é porque a gente, obviamente, vai resolver amanhã e eu vou explicar algumas coisinhas. Mas amanhã fica mais para resolver o que vocês tentarem e aí eu tiro dúvida de vocês, tá bom? Tchauzinho e até segunda que vem. Até amanhã, na realidade. Né? É só duas, aí ele bota a terceira na terça. Pronto, agora foi 2 aulas, aí agora é intervalo, né? Se eu não me engano, no horário aí que vocês receberam, né? Pronto. Acho que é biologia, se eu não me engano.